A morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, deu início a uma escalada de eventos que colocou o mundo todo em alerta. Vamos mergulhar fundo para entender a anatomia dessa crise global. Pois é, os acontecimentos dos últimos dias são uma resposta bem direta e, eu diria, assustadora a essa pergunta. O que a gente está vendo se desenrolar é uma história de retaliação calculada, com consequências que estão se espalhando pelo mundo todo. Tudo começou com uma operação militar muito específica, um ataque coordenado mirando o topo do poder no Irã. Essa operação foi um clássico ataque de decapitação, sabe? É uma estratégia militar bem precisa, que foi pensada para paralisar o adversário. A ideia é eliminar o comando central para mergulhar o país no caos. E aqui a gente vê uma coisa fascinante, um verdadeiro choque de doutrinas militares. A filosofia ocidental, que a gente já viu em ação no Iraque com Saddam Hussein, aposta em cortar a cabeça da serpente. A ideia é gerar instabilidade máxima. Por outro lado, a abordagem russa na Ucrânia, por exemplo, foi completamente diferente, evitando atacar diretamente a liderança para não criar um mártir e acabar unindo o inimigo. Mas, ao contrário do que se esperava, o Irã não entrou em colapso. Pelo contrário, a resposta foi rápida, foi ampla e, do ponto de vista estratégico, foi brilhante. Logo em seguida, o Irã lançou um contra-ataque massivo. Foram pelo menos 14 bases militares americanas atingidas em todo o Oriente Médio. E esses ataques não foram aleatórios, não. Eles miraram a espinha dorsal logística do poder militar americano na região. É um exemplo perfeito do que os analistas chamam de guerra assimétrica. Basicamente, a lógica é a seguinte: o Irã sabe que não pode vencer uma luta de igual para igual. Então, o que ele faz? Muda as regras do jogo. O foco passa a se tornar a guerra tão cara, mas tão cara para os seus adversários, que continuar se torna inviável. E essa guerra de custos não ficou só no campo militar, não. O Irã, então, sacou da manga a sua arma econômica mais poderosa. Uma única ação, mas uma ação que mandou ondas de choque imediatas por toda a economia global. Dá para acreditar, 20%. Um quinto de todo o petróleo do mundo passa por essa via navegável super estreita, que na prática agora vira um lago controlado pelo Irã. E o impacto disso foi imediato e foi severo, como o gráfico deixa bem claro. Os preços da energia na Europa foram para a estratosfera. O petróleo subiu 47% e o gás natural chegou a ter um pico de 60% de aumento. Aí a crise transbordou. Ela ultrapassou as fronteiras do Oriente Médio e acabou puxando uma Europa que não queria se envolver diretamente para a linha de fogo. Esse ataque em Chipre, que é um país membro da União Europeia, foi um divisor de águas. Marcou uma fase nova e muito mais perigosa, espalhando o conflito para um novo continente. O que começou parecendo um ataque rápido e decisivo, agora evoluiu para uma perigosa e totalmente imprevisível guerra de atrito. O que a gente está vendo agora é um impasse. Um jogo em que o estoque de munição e a vontade política contam muito mais do que a tecnologia de ponta. Cada lado está calculando os próximos movimentos, sabendo que o custo só aumenta. No fim das contas, numa guerra de atrito como essa, a questão não é sobre quem tem a arma mais poderosa. A verdadeira pergunta é: quem aguenta mais? Quem tem a vontade de resistir até o fim? O resultado dessa crise toda depende da resposta a essa única pergunta: quem vai piscar primeiro?